Tá valendo? Então tá valendo, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim também quais histórias deve escutar. Eu tô aqui como um privilegiado neste imenso lançamento do novíssimo Yaris Cross 2026 e aproveitando aqui para bater um papo com o José Ricardo, que é um homem que sabe de tudo de Toyota. José Ricardo Gomes, seja muito bem-vindo. Eu vi que seu cargo é muito longo, eu queria entender o que é tudo isso, como é que você consegue abarcar tudo isso no seu dia a dia com apenas 24 horas. Bem-vindo. Primeiro a equipe, né? Acho que a equipe é fundamental que suporte a gente nessa trajetória. Mas contando um pouco da minha experiência, eu já estou na Toyota há 23 anos, então eu posso dizer que eu sou um conhecedor aí da marca, tanto aqui no Brasil como também mundialmente. E a responsabilidade que eu tenho hoje como diretor comercial no Brasil, ela engloba de fato toda a parte de vendas, pós-vendas, marketing, desenvolvimento de rede, produto, preço. Ah, Porém, no começo desse ano, eu também assumi a posição de diretor regional de atendimento ao cliente e cadeia de valor na região América Latina e Caribe, que englobam 40 países. Mexer com rede na Toyota é responsa de verdade, né? É verdade. Você começou em 2003, então? Eu comecei em 2003, exatamente. E começou no marketing já? Eu comecei no marketing. Eu iniciei no marketing, eu ainda estava cursando a faculdade na PUC, em São Paulo, e comecei no marketing. Não, eu vi lá que você fez PUC, depois fez ESPM, aliás, que é a carreira de muita gente que mora em São Paulo, que é de São Paulo, né? Esse caminho é muito similar, né? É verdade. A gente depois fez a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e ali a gente aprendeu muito conceito de marketing, que na verdade eu já estava aplicando no meu dia a dia no trabalho. Foi bem legal, foi bem divertido. É uma baita escola, né? Uma Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz até na coletiva, mas é aqui para registrar para a história. A gente, bom, eu recebo muito direct message, Instagram, pessoal comentando, falando sobre a demora, porque esse carro foi lançado em junho de 2023, fora do mundo, e normalmente a gente está acostumado assim, lançou o Corolla, 3 meses chega aqui, lançou a Hilux, 6 meses chega, Corolla Cross, quase simultâneo. Eu queria entender por que isso aconteceu. O Madi já falou lá na coletiva, que foi uma coisa de o Brasil ter entrado nesse circuito um pouco depois, mas eu queria ouvir de você como que foi o trâmite de falar assim, vamos parar os outros Yaris e trazer o Yaris Cross, e por que levou 2 anos e pouquinho. Depois a gente fala de fábrica, tal, da tragédia, enfim. Perfeito. Não, acho que suportando e falando novamente o que o Mágio comentou, a gente acabou entrando nesse projeto do Yaris Cross depois do lançamento na Ásia, né? Então, foi uma decisão depois da entrada desse produto na Ásia. A gente tinha um desafio no nosso cronograma até lançar esse carro com uma certa antecedência em 2025, né? Porém, o cronograma partiu por cronograma original. A gente deveria ter lançado esse carro em outubro. Pela questão da fatalidade em Porto Feliz, a gente está lançando, se Deus quiser, a partir de quarta-feira agora no São Paulo Motor Show. Então, na verdade, a gente encara isso como um projeto que está dentro do nosso cronograma, dentro das nossas atividades internas de projeto. E o porquê lançar esse produto? No meu discurso, eu comentei que alguns anos atrás a representatividade dos carros compactos e sedãs eram muito maiores do que é hoje, e a gente tem uma tendência muito grande de SUVs. Então, a gente sabe hoje, com a entrada do BSUV, nesse segmento de BSUV com Yaris Cross, a Toyota terá um carro de entrada no BSUV, um carro mediano no CSUV com Corolla Cross, um DSUV com a RAV4 e um eSUV com a SW4. E sem dizer a Lexus com a UX, NX e RX. Então, eu acredito que a gente está com um portfólio bem interessante de SUVs aqui no Brasil. Eu vi lá pelo market share que a Toyota era 8,5% nos 10 primeiros meses do ano passado, e esse ano é 7,3%. Isso se deve só a não ter mais a linha Yaris, ou a Toyota sofreu um pouco com a entrada desses chineses mais agressivos? Os híbridos plug-in hybrid hoje vendem mais que os REV. Eu queria entender, porque a Toyota tem todos esses tipos de produtos, só que aqui a gente oferece entre as eletrificações nacionais só o REV e o plug-in hybrid no RAV4, né? Na verdade, antes da fatalidade de Porto Feliz, no final de setembro, a gente vinha com o market share um pouco mais alto e mais elevado, né? O impacto do volume esse ano, por conta de Porto Feliz, a gente está falando de mais ou menos 30 mil unidades. A gente deve fechar o ano com 175 mil carros,
Nosso plano original era em torno de 205. Quando a gente olha, isolando um pouco esse problema de Porto Feliz, quando a gente olha a nossa situação, a gente percebe que no mercado de sedãs a gente era líder, mercado de picapes a gente é líder, mercado da SW4, AE, SUV a gente é líder, e esse ano a gente conseguiu a liderança também no mercado de SUVs medianas, no C plataforma. Sim, sim. Então, acredito que a gente está com uma estratégia bem adequada em termos de balanceamento. Em primeiro, satisfazer o cliente, atender bem o cliente, dar um produto campeão para o cliente, um ecossistema diferente também, mas por outro lado a gente está colhendo resultados positivos em vendas. A gente dá boas-vindas para a competição, eu acho que os chineses trazem para o mercado brasileiro uma diferenciação em termos de conectividade, de tecnologia, que isso é bom para o brasileiro. Eu acho que a competição ela é saudável, eu acho que todas as empresas têm que estar aptas e abertas para competir, desde que as regras sejam estabelecidas de uma forma igual para todas. Eu acho que isso é fundamental também. Você diz da regra ser igual para todos, quem produz mesmo, CKD é outra coisa, SKD é outra coisa. Teve aquela carta da Fábio que todo mundo divulgou e tal. O posicionamento da Toyota acha que essas marcas deveriam fazer mais para ter os mesmos incentivos, é isso? Não, falando da Toyota em si, a gente gera aqui no Brasil um pouco mais de 7 mil empregos, né? Então, Diretos. diretos, né? A gente está todo vapor com investimentos para uma segunda fábrica. A gente acredita que não só fazer negócio, mas a gente acredita realmente no crescimento dos países, na sustentabilidade das sociedades. E eu acho que a Toyota tem esse padrão no mundo. Outro dia eu visitei a Austrália, a Índia também. A gente percebe que o modelo de negócio Toyota ele é muito similar em qualquer país. A forma de fazer negócio do japonês ela é muito transparente, muito sustentável. Então, acho que é nesse sentido que a gente espera que os nossos parceiros possam também olhar para o nosso país, né? Eu sou brasileiro, eu acredito muito no Brasil e eu acredito em projetos de médio e longo prazo. Você falou em Austrália, tem um amigo meu que trabalha lá nas mineradoras de lítio, de minério de ferro. E ele falou que tem uma espécie de Hilux que é feita só para o trabalho lá. Ele falou, João, tem lugar aqui que são 2 anos de espera. Ela custa tipo 90 mil, 80 mil dólares australianos, alguma coisa do tipo, que é muito caro para lá, né? Ou tem uma versão de 130 mil dólares também. Me conta um pouco dessa diferença, porque a Austrália não tem mais fábrica, né? É tudo importado. O que você viu de diferente em Índia e Austrália em comparação com o que a gente tem aqui? Como é que o mercado lá funciona? Primeiro, são 2 países totalmente diferentes. Exatamente. Nossa, você ir de Austrália, mas com algumas similaridades do Brasil, tá? No caso da Austrália, que eu fui primeiro em abril, mais ou menos, é um mercado um pouco inferior ao tamanho do mercado brasileiro. A Toyota é líder lá, com mais ou menos 240, 250 mil carros. A Hilux é o carro mais vendido do país. De fato, muito forte em Minas, né? O uso da Hilux na Austrália é diferente do uso no Brasil, né? Eu vi algo similar no Peru, porque no Peru também tem muita mina. Então, até umas versões com caçamba meio de madeirinha, de caminhãozinho, né? Na verdade, tem, até por a Toyota ter parado de produzir carros na Austrália, ela manteve a fábrica e faz a conversão de carros dentro da fábrica. Então, ela tem um outro modelo de negócio lá muito interessante para poder manter essas Hilux de uma certa forma competitivas para esse cliente de trabalho. Então, é um mercado interessante. A gente foi lá para ver um pouco isso, como a gente pode trazer esse tipo de know-how aqui para a região, não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. Faz parte de uns pontos da minha segunda função como cadeia de valor, como value chain. Lá também os chineses avançaram muito, então depois da Toyota, acredito que as marcas chinesas já estejam aí bem posicionadas. Tem muito Great Wall, Getu. A Great Wall com a Poer, né? Ela tem algumas marcas interessantes, um mercado talvez um pouco mais avançado até que o mercado brasileiro em termos das chinesas. Mas o interessante é como a Toyota, mesmo com essa competição chinesa, ela conseguiu se manter competitiva, oferecendo o mesmo que a gente falou hoje: custo de propriedade, atendimento ao cliente, e toda essa visão de compra, posse e recompra de um auto. E ali fica administrado no Japão, né?
tá mais perto ali ou tem uma Na verdade, parte na Oceania? verdade, ela fica na Oceania, Não, sim, mas ela tem uma operação Oceania? tem uma operação Oceania, e quando eu fui para a Austrália, até por uma ignorância, foi a primeira vez que eu fui para a Austrália, não tá perto, né? É um voo de mais de 10 horas, né? Então, depois eu peguei esse voo Perto no mapa. para o Chile, para Santiago, é uma forma diferente de voltar para o Brasil do Japão, e ela reporta para a Oceania, que tem Nova Zelândia e tem mais outros países menores, ilhas, né? É. E é uma operação que tem um presidente local, um australiano, tem alguns japoneses lá internamente, até esse australiano que é presidente lá, trabalhou na Matriz um tempo, trabalhou até com o Rafael, com o nosso Rafael CEO, com o Shang. Uhum. Enfim, é um cara que tem formação Toyota e eu acredito que ele está conduzindo bem a operação, uma operação bem equilibrada e bem importante para a Toyota no mundo. E na com a Tis Maruti, quase um rickshaw. Indo para a Índia, eu lembrei um pouco do Peru, porque o Peru ele também é fascinante por alguns aspectos de negócio. Quando você está em Lima, você está numa bolha, né? Eu lembro que eu fui até com a minha família viveu em Lima, no melhor lugar, em San Isidro, ou seja, parece que você está em Madrid. Só que quando você explora o país, você encontra um Peru muito atrasado. O interior do Peru tem lugares que lembravam Afeganistão, né? Nossa. Até por uma questão geográfica, porque o Peru ele tem deserto, ele tem montanhas, Tem Cusco, que é lá em cima. e ele tem montanhas, ele tem uma questão geográfica muito complexa, que o Brasil não tem, altitude, enfim. São lugares que, do ponto de vista geográfico, são muito complicados. E a Hilux lá ela é líder também. Indo para a Índia, né, que é a pergunta, o que eu percebi na Índia? Primeiro, o crescimento do mundo está lá. Próximo, né? Eu acho que o crescimento do mundo, talvez há 10, 20 anos atrás, a gente falava muito de China, mas o crescimento do mundo, de fato, está agora nesses países. Índia, Bangladesh, Paquistão, e aí vai, né? É um outro mundo que talvez a gente ignore, né, aqui na América Latina, mas é onde tem muita população. Se você somar todos esses países aí, é quase metade da população do mundo, de mais de 2 bilhões de pessoas. China, se você botar Paquistão, botar Bangladesh, você tem muita gente ali. Ainda o consumo é um consumo de motorização muito inicial. Você vê muita moto ainda, você vê muito aquele tuk-tuk, né? Rickshaw. E a Toyota, ela tem carros de início lá, e ela tem uma parceria. Primeiro são carros da Daihatsu também, né? Tem a parceria local com a Suzuki, enfim. A gente tem uma expansão interessante lá, a gente está construindo uma fábrica, até porque a Toyota percebe que é um lugar onde pode ter um crescimento interessante nos próximos anos. E, aliás, toda aquela região do Sudeste Asiático, passando o Maghreb, o Oriente Médio ali, Oriente Próximo, a Toyota é líder em muitos países ali, né? Eu sigo aquele Industrial Car Analysis e ele faz as mais vendidas país por país. Aquela região é extremamente dominada por Toyota, perde em um ou outro lugar para Hyundai, mas onde os lugares são mais profundo, estradas piores, tal, a Toyota é líder absoluta. Sem dúvida. Posso contar até uma experiência pessoal, né? Sempre quando eu vou para outro país e na migração eu falo que eu vou eu falo o nome Toyota, parece independente. O Japão, pelo amor de Deus, é a casa da Toyota, mas abre portas, né? Porque é uma marca global. De fato é uma marca global. Então ela é muito reconhecida onde a gente vai, né? É um nome muito, muito forte. E por isso que às vezes fascina, porque as nossas decisões, elas são decisões de médio e longo prazo. Elas não são decisões baseadas em oportunidade. Elas são decisões baseadas em sustentabilidade. Então, eu acho muito interessante o que a gente aprende com a Toyota aí quando a gente visita outros países também. Muito legal essa parte internacional. Agora vamos falar daqui. Você que tá com a pele no jogo, obviamente. Como que foi essa hecatombe, né? E assim, eu até falei num vídeo outro dia, eu falei, é muito triste a coincidência de que a primeira marca que pensou em sustentabilidade produzindo no Brasil, híbridos flex, primeiro os flexes, os híbridos como o Prius, depois os híbridos flex, tenha sido acometida por uma intempérie climática que tem tudo a ver com as emissões, apesar de muita gente dizer que não.
Como que foi isso? O baque que foi, como que tá e quando que volta a plenos pulmões lá a fábrica de Porto Feliz? Na verdade primeiro foi um baque, né, como você comentou, isso ocorreu no final de setembro, eu por coincidência estava indo da Índia para o Japão, né, então eu passei alguns dias no Japão tendo que explicar o básico lá para os japoneses do que ocorreu. Eu acho que a nossa primeira ação foi cuidar das pessoas, né, eu acho que é olhar para a questão da segurança das pessoas. Graças a Deus a gente não teve nenhuma fatalidade, a gente teve em torno de 12 a 13 pessoas que foram para hospitais, a gente teve um primeiro atendimento, mas hoje todo mundo muito bem, com muita assistência. Ou seja, esse foi o primeiro foco, né? Vamos dizer aí a primeira semana. A partir da segunda semana, e aí olhando um pouco lá do Japão, porque eu acompanhei algumas reuniões, na verdade eu tive aí nesse período uma agenda dobrada, porque eu tinha as reuniões no Japão durante o dia, e às vezes eu voltava para o hotel e tinha algumas reuniões até meia-noite, assim. Falei que Estudando 24 horas, isso era pouco. Mas tem também a questão física, né? Precisa dormir, né? Eu ia dormir, aí tinha hora que eu ia dormir, não tem jeito. Precisa, né? É fundamental. E a gente percebeu o quão a Toyota é organizada. E eu falo duas coisas principais. Primeiro, a resiliência e a adaptabilidade do povo japonês em relação às fatalidades. Todo momento parece que eles estão preparados e solícitos para esse tipo de coisa. Então, é perceptível que mais do que uma empresa, eles se sensibilizam do ponto de vista humano. Então, isso é muito forte e mais um aprendizado que eu tive na Toyota. O segundo ponto é o quão a Toyota ela é grande. Aí, quando a gente fala de uma empresa agora que recentemente teve recorde novamente de vendas mundialmente, é muito importante, porque no momento desse, a gente tem várias alternativas de buscar peças em diferentes mercados. E eu acho que esse é um dos principais ativos que a Toyota tem. A força de cadeia de suprimentos global. E ela não está centralizada em somente um país. Até porque o Japão não é um país tão grande em termos produtivos, ele é sim, pelo tamanho dele, mas não é uma potência enorme como pode ser uma China pelo tamanho territorial da China, pelo tamanho da população. Mas a questão dos suprimentos globais da Toyota foi fundamental nesse primeiro momento. Então, o que o Evandro comentou também, a gente voltou à produção agora no dia 13 de novembro, parcialmente com os carros híbridos. A gente está produzindo mais ou menos 30% da nossa produção original. Todos os motores que já vinham importados, a gente manteve esses motores estocados, então a gente está recuperando toda a produção que teria do dia 20 alguma coisa de setembro até esse momento de novembro. Então, nesse momento, a rede de concessionários está recebendo os veículos. Semana passada, tive em Belo Horizonte, visitei ali 5 lojas, 3 concessionários, e a gente percebeu que ainda os showrooms estão sem o Corolla, sem o Corolla Cross, mas é perceptível que está chegando, os clientes estão começando a receber esses veículos. Agora, em janeiro, a gente volta a produzir os carros convencionais e praticamente final de janeiro, começo de fevereiro, a gente volta à produção normal. Então, esses que estão indo agora, inclusive os Yaris Cross, são peças praticamente de Japão, Indonésia, aquela região. No caso do motor do Corolla híbrido, é Japão. É Japão. E no Yaris? O Yaris, como o Evandro comentou, a gente está considerando já a calibração, a configuração, já aqui nessa fábrica temporária que a gente está fazendo em um antigo armazém que a gente tinha em Porto Feliz. Entendi. E como ficou a fábrica? Ele falou que tem um problema de... despencou o teto, enfim. Como ficou a fábrica? Qual foi o nível de destruição, assim? A gente vê pelas imagens, parece que acabou tudo, mas obviamente não acabou tudo, né? Mas eu queria que você que viu lá contasse um pouquinho como é que Acho tá. que as imagens nem mostram a realidade. Eu acho que pessoalmente é mais impactante. Acho que a primeira coisa que a gente reflete é realmente que não teve nenhuma fatalidade. Porque quando você olha de fato como ficou a estrutura, remete uma fatalidade muito grande. Então, acho que o primeiro ponto também que a gente internamente considerou muito forte é a nossa capacidade para evacuação desses locais. Eu acho que os protocolos de segurança internos, eles ainda têm que ser mais reforçados, mas a gente percebeu que eles foram fundamentais para não ter nenhuma fatalidade, né? Então, é um cenário
de um pós-guerra, para ser muito sincero para você. A gente teve um impacto muito grande na estrutura, temos um plano para tocar para frente, as decisões da fábrica ainda não foram tomadas, elas devem ser tomadas nos próximos semanas, meses, mas a gente está bem consciente, bem otimista que o plano já está sendo executado. A gente percebe que a equipe interna, ela vem se adaptando, vem se fortalecendo cada vez mais, porque na verdade é fato, né? Nesses desafios é onde a gente aprende, é onde a gente percebe o quão forte a gente é. E não tem ninguém melhor para ensinar do que os japoneses, né? O que teve de terremoto, tsunami, etc. E a reconstrução sempre com muita resiliência, muito rápida. Muito profissionalismo também. Vamos falar de coisa boa, vamos falar do Yaris Cross. Bom, a gente bateu um papo lá na coletiva, enfim. Intenção de brigar no segmento de Creta, HR-V, as versões mais caras de T-Cross, enfim. É um segmento pesado porque tem até uma intersecção de modelos maiores, né? Você vê promoção de Compass, promoção de até o Corolla Cross chega nessa intersecção. A intenção é o quê? 50, 60 mil carros ano? A intenção, o número exato de 2023 são 52 mil carros. Teve até a pergunta se vai ser o nosso carro mais vendido. Ele tem uma disputa ali pelo próprio Corolla Cross e a própria Hilux, né? Não, o Corolla Cross é um absurdo. Teriam que fazer quase 7 mil, né? 6.700. Uma série mais. E aí eu acho que o Corolla Cross, ele nos ensinou, e assim, tudo é experiência, né? Mas o Corolla Cross nos ensinou como a gente pode ir com o Yaris Cross também. Eu lembro no lançamento do Corolla Cross, que foi um pouco turbulento, porque foi bem no meio da pandemia, né? Como a gente foi evoluindo com esse produto, vamos dizer, mês a mês, semestre a semestre, ano a ano. Eu acho que o Yaris Cross é muito isso também. Eu acredito que o pacote do Yaris Cross ele é muito competitivo. A gente falou muito de custo de propriedade e, de fato, acredito que é um custo de propriedade muito importante aqui para o mercado brasileiro, que a Toyota tem muito forte. E a gente também sabe que é um segmento que busca muito mais. Tem o aspecto emocional, sem dúvida nenhuma, mas o aspecto racional ele é muito importante dentro desse segmento. Ele tem um visual que parece um Corolla Cross 2.0. Não parece que ele tá abaixo. Parece que ele é mais moderno, mais novo, né? Na verdade, ele é mais novo, obviamente. Mas ele não ficou com aquela cara de mini Corolla Cross. Ele ficou parecendo que é um Corolla Cross pra frente, mesmo sendo menor, enfim. Eu achei bem ousado também, rodas de aro 18, essa questão de ter duas versões híbridas também para popularizar mais isso, hein? Sim. Isso é fundamental. A gente falou em relação ao papel estratégico que o Yaris Cross tem para nossa visão de neutralidade de carbono e expansão da democratização dos carros híbridos, né? Para você ter uma ideia, no Corolla Sedan a gente vende hoje em torno de 15% da produção são carros híbridos. De fato, aqui a gente tem um consumidor um pouco mais tradicional ainda no carro a combustão. Quando a gente vai para o Corolla Cross, a gente fala de 30% mais ou menos do híbrido e 70% convencional. Quando a gente fala desse carrinho aqui, a nossa expectativa é que no começo das vendas o híbrido supere até o convencional. Então aqui, de fato, a gente começa a prover para o brasileiro, para o consumidor brasileiro, mais acessibilidade e democratizar a tecnologia. Então, a gente viu que a diferença de preço nem é tão grande, né? No Corolla Cross eu acho que é maior, né? Chega a 20 mil na versão da XRX Flex só para híbrida, e aqui estamos falando de 12 mil, né? Sim. De 12 não, é 12, né? Porque Bom, vamos recapitular os preços aqui para a gente lembrar no futuro, porque esses vídeos ficam para sempre, né? Sim. Deixa eu pegar aqui que eu fiz a gente tem essa versão topo de linha XRX por R$ 189.990, a versão de entrada XRE por R$ 161.390, e a segunda versão não é uma só combustão, é a híbrida XRE por R$ 172.390. Então, essa diferença é muito menor que acontece tanto no Corolla Sedan quanto no Corolla Cross, né? Sim. A primeira híbrida. Acho que é um movimento da democratização. Quando a gente estabeleceu o Prius lá atrás, há mais de uma década já, ele tinha um papel. Ele tinha um papel de trazer a tecnologia, contar para o pessoal que era a tecnologia.
Depois, já produzindo o veículo com o Corolla Sedan e Corolla Cross, já tinha um outro papel estratégico. Nesse momento, o papel estratégico desse produto é democratizar de fato a tecnologia, né? Como o Evandro comentou, em carros de passageiro, a gente tem o desafio, de ter um produto híbrido para cada próximo lançamento. Ele enfatizou esse para carros de passageiro, porque a Hilux acabou de ser apresentada com versões elétricas e híbridas. E quando ele falou sobre todas as linhas lançadas no Brasil teremos híbrido flex, eu perguntei, mas podemos acreditar isso na Hilux? Que, aliás, é um mercado ainda mais conservador do que o de sedãs. A gente viu pelo lançamento até da Shark, que foi... todo mundo ficou meio assim, não está indo bem em vendas. E o movimento que a GWM mesmo fez de ter a Power lá com o híbrido, o Hi4T, e trazer a diesel, porque precisa primeiro sentir, porque é um mercado que, na verdade, quem toca esse barco é a Toyota, especialmente. E tem mais a versão topo de linha, que é as mesmas características de equipamentos da XRX, por R$ 178.990. Bom, a gente viu a lista de equipamentos e tal. O que você pode destacar que o consumidor vai encontrar, além dos 10 anos de revisão, renováveis a partir do 5º ano, né, como acontece com o Corolla, e queria que você falasse também dos preços de revisão, que foi um negócio que me pegou, assim, é difícil a gente ver preço fixo em carros com tanta confiabilidade, né? Sim, sim. Eu acho que, primeiro, a gente criou um guarda-chuva de ações que a gente está chamando mais do que um carro, more than a car, e debaixo desse guarda-chuva a gente tem que, muito mais do que falar do conceito de qualidade da marca, que tem também, porque por trás de uma entrega de um produto desse tem horas e horas, meses e meses, anos e anos de trabalho de engenheiros, né? Mas quando a gente traz para o nosso mercado aqui, em termos de pacote dessa tranquilidade que a gente chama do peace of mind, a gente tem primeiro os 10 anos de garantia, que é só Toyota que tem, né? Então, a gente percebe uma entrega muito grande, ainda mais nesse segmento, porque o que a gente já percebe, João, nos concessionários? Isso está trazendo uma sincronicidade muito grande para o carro usado, né? Porque ele começa a ter um segundo dono, um terceiro dono que vai ter garantia. E o porquê é isso? Porque a gente olha esse segundo e terceiro cliente voltando para o nosso ecossistema. Então, é mais do que falar só que de tranquilidade, a gente também tem um papel estratégico por trás disso, de como manter esse consumidor dentro da nossa marca, né? Mesmo que ele seja um comprador de carro usado. Quando a gente fala da revisão, qual que é a sacada aqui da revisão? Primeiro, ter de fato um valor competitivo, que é o 549, o mais competitivo do mercado, e de fato entregar para esse consumidor o que a gente já entrega há muitos anos em outros produtos. Mas dessa vez um pouco mais, talvez, agressivo na forma que a gente comunica e na forma que a gente demonstra isso para o consumidor, porque o valor, de fato, ele é muito atrativo para esse consumidor de carros de passageiro, no caso de BSUVs. Então, acho que esse more than a car, ele traz um pacote muito interessante, e eu acredito que aqui é o grande diferencial da Toyota. Sem contar a questão da tecnologia híbrida. Flex pioneira no mercado. A gente acredita que é um carro que tem um consumo muito interessante, um dirigir muito interessante, uma entrega de conforto muito interessante. Então, eu acredito, e até pegar a fala do Evandro, ele é o carro esperado do consumidor brasileiro, né? A gente sabe que a Toyota é a marca, muitas vezes, para casar, não para namorar. Quando, às vezes, a gente tem oportunidade de conversar com clientes que têm já o 6º, 7º, 8º Corolla, parece que você é amigo dessa pessoa. É muito interessante, é muito gostoso trabalhar na Toyota por isso. Aí você vai conversar da Hilux, às vezes eles dão dicas pra gente que eles querem estar no nosso lugar como profissional para poder implementar as melhorias. A paixão é muito grande, é muito interessante, é muito interessante. Acho que a Toyota, ela traz algo diferente do que só comercializar veículos. A Toyota consegue ser amor e paixão, né? Consegue ser namoro e casamento. É consciência, é confiabilidade, mas é aspiracional ao mesmo tempo, né? E esse aqui é um dos carros mais aguardados, assim, sem dúvida nenhuma, porque pelo que a gente mede ali do termômetro de rede social e do YouTube, assim, as pessoas indignadas
Não é possível que não vão lançar ainda. Colocando até Deus na história. Por causa da história da Sabe que a fábrica. gente passa por isso, né? Eventualmente, eu pego um taxista, o taxista me pergunta. Outro dia eu tenho uma filha de 17 anos, fui pegar minha filha numa festa, a amiguinha dela estava perguntando porque o pai ia comprar o carro. Então a gente, todo momento, o momento menos esperado, a gente é desafiado e pergunta sobre o produto. Mas é impressionante a procura e como se fala do produto. Porque, assim, todo mundo já experimentou, pelo menos visualmente, todos esses SUVs no segmento B. E fala, pô, mas a Toyota não tem, né? A Toyota não vai ter? E começa, né? E é assim, é incessante, cara, né? Pode ter certeza que vai ser a maior visualização das mídias de todo mundo no ano, porque esse carro realmente muito esperado e chegou no pacote esperado mesmo. Diferente do que perguntaram na coletiva, apenas é porque a gente tem que considerar que um outro rival japonês, o HR-V, tem versões de 210 mil reais, o topo de linha, né, o Touring. E aqui o preço de lançamento é 20 mil reais a menos com uma tecnologia superior. Sim. E outra proposta também, porque ali a esportividade. Talvez o apenas ali a gente não deveria ter falado. Deveria ter sido um pouquinho menos latino e um pouquinho mais japonês. Falado só o preço. Mas eu poderia chamar dessa atenção. Eu, sinceramente, não achei o apenas exagerado, não, porque na comparação, e a gente sabe que tem esse fla-flu aqui no Brasil, hoje em dia menos, porque o sedã não está mais em voga e não tem um médio como o Corolla Cross, mas para eu que estou na indústria desde 2002, eu sei que esse fla-flu ocorre, e vou te falar, é bom que um puxa o outro, fica sendo necessário, né? Sem dúvida, são filosofias similares, né? E você também entende que os órfãos de Yaris que não conseguem chegar num Corolla Cross também anseiam por esse carro? Porque é uma coisa parecida ali, né? De motor, de confiabilidade. Na verdade, até acho que no meu discurso eu falei que a gente tem 3 direcionamentos aqui de cliente. O primeiro é reter, né, o nosso cliente da base, e esse cliente vem de fato do Etios e vem do Yaris, né? Podemos falar até do Corolla também um pouco, porque teve um Corolla GLI, enfim, que tem toda uma interação aí que pode ter uma procura maior hoje por SUV. Depois a gente fala de um cliente de reconquista, que é um cliente que em algum momento teve na Toyota, já foi para outra marca, por falta de opção, ele não comprou um outro Corolla, ou, na verdade, talvez por uma questão de renda, uma questão de financiamento, ele acabou não comprando uma plataforma C e foi para um B em outra marca. Então a gente acredita que 75% mais ou menos dos nossos clientes, num período de 2, 3 anos, eles são clientes de retenção e clientes de reconquista. Óbvio que tem um terceiro foco, que são os clientes dos concorrentes de SUVs B, né? Mas a gente percebe que o foco aqui ele é muito maior interno. É trabalhar bem a nossa base de clientes que a gente tem dentro com os nossos concessionários na Toyota. Eu vou falar isso pelo que tem em casa, né? Minha mulher tem um RAV4 2016, tal, enfim. Ela não é muito ligada, mas quando bateu o olho no RAV, aí pegamos um Corolla Cross, fui em casa tal, ela falou, puta, acho que não é isso ainda. Porque o RAV4 2016, antes de ele virar híbrido, óbvio, era um baita custo-benefício pelo tamanho, tal, era uma outra época, né? Mas eu tô com medo de mostrar isso aí pra ela e ter que assumir um carnê, viu? Eu entrei no carro ali, eu falei, pô, o console central é um pouquinho mais baixo, parece mais com o RAV lá 16 do que o Corolla Cross, que tem o console mais alto. São conceitos um pouco diferentes. Mas eu acho que isso aqui vai ser mais simples para ela não se sentir, porque, assim, eu ando num monte de carro, você também tá sempre com o carro, ela tá sempre com aquele lá, né? Então, o que for mais parecido com aquele para ela, vai ser mais agradável. E assim, ela fala, eu só troco por outro. Já tivemos Honda, ela gostou também, mas o Toyota, ela não... Foi falar de uma chinesa lá que lançou um tal, fui mostrar, ela falou, não quero. Eu quero... Ela falou assim, esse meu Toyota tá bom. A gente mapeando os consumidores, assim,
Óbvio que a Toyota, e você acha que deve ter acompanhado o salão do Japão, né? Sim. Recente, que a Toyota tem um monte de novidade. Aliás, aquele Corolla se vier daquele jeito, Ela tem um Corolla, vai pegar o 18 Plus direto. o Akio falou um pouco da nova marca de luxo, a Century, enfim, teve alguns lançamentos da Lexus, mas eu acho que o ponto aqui é, de fato, o DNA da marca, né? O DNA da marca é a entrega do produto. Então, quem é um pouquinho mais racional, ele pensa muito em trocar um Toyota. Se a gente entra, de fato, com a sofisticação, com o design, aí é um produto matador, né? Então, e a gente sabe disso, a gente trabalha para isso, né? A gente tenta trazer para o consumidor o que ele realmente quer, né? E a Toyota trabalha, acho que arduamente nisso. E aqui no Brasil, graças a Deus, a gente percebe que a gente tem uma expansão muito grande, né? Principalmente a partir desse próximo ano de 2026, com a fábrica nova, com Sorocaba 2 e com esse produto agora entrando no mercado também. Maravilha. O Zé Ricardo, para a gente finalizar, como que fica a questão da pré-venda? E você pode dar um parâmetro assim de quanto que pode ser que suba depois dessas 8.500 unidades? Vamos lá, a gente tem, como a gente comentou, a gente tem 8.500 unidades nessa pré-venda, né? Esse volume já foi, de uma certa forma, alocado para os concessionários, ou está sendo. Nós temos agora à tarde a reunião para os concessionários, mas provavelmente quando tiver esse vídeo aí no ar, ele vai já ter esse volume alocado por versão e por cores. O faturamento será um faturamento direto da montadora para o cliente, então via uma modalidade de vendas diretas, e a gente faz um contrato diretamente com o consumidor e um sinal de R$20 mil. Tá. A receber a partir de fevereiro. A garantia de recebimento a partir de fevereiro até março. Então são 2 meses aí praticamente de produção, e realmente é isso, tá? Esses 8.500 carros é a produção de fevereiro e de março, e a partir de abril, a gente tem que estudar o mercado e aí ver conforme a gente retoma o preço original do produto. Ver o quão rápido vai evaporar essa pré-venda. Eu acho que é isso, né? A demanda reprimida deve estar muito grande. Então, a gente tem que ver a precificação do produto e, baseado na precificação do produto, a gente tem que tomar decisões internas. Então não é uma conta simples assim, o venda direta é 8%, vai subir 8%. Não. Não. Se achar que foi muito rápido, você pode até subir mais. Não, na verdade, acho que a gente tem primeiro uma responsabilidade em posicionar o preço do produto adequadamente pelo que a gente está oferecendo. Acho que isso é a primeira direção nossa. E, novamente, a gente está falando de clientes que já estão com a gente. A gente tem que dar benefícios ou tem que dar um produto adequado para esse cliente. A gente não pensa só na rentabilidade do curto prazo, a gente pensa na vida útil do produto e também na sustentabilidade. Mas óbvio que a gente tem que estudar variação de inflação, né? Um período agora de aumento de commodities, enfim, que a gente precisa levar em conta e tomar essa decisão lá para abril, que está longe ainda, né? Fala aqui, tem como, né? Sacolas de mercado, ainda tem muita coisa para acontecer. E aí o dólar vai cair, no final do ano ele sempre sobe. Pode ser que o ano que vem é um ano de eleições, né? Tem algumas coisas diferentes aí, a gente tem que, de fato, ser bem cuidadoso em relação a essas decisões. Maravilha. Muito obrigado, viu, Zé? Bom, obrigado demais. Prazer. Muito boa sorte com o lançamento. Próximo aí. Sucesso. Eu vou convidar você para ir lá no meu podcast, que a gente fica 2 horas lá, toma umas coisas melhores do que água e dá para conversar muito mais sobre Toyota e sobre futuro e sobre presente também. E desejo muita sorte para vocês. E acredito que esses 8.500 carros não durarão até o nascimento de Jesus. Opa, pode ter certeza. Que passa um anjo aqui que discute. Souberam que eu estava num evento aqui, já está todo mundo perguntando sobre Yaris Cross. Tá bom, muito obrigado. De nada. E você, fique ligado aí que essa semana tem mais podcast aqui também. Esse aqui foi um podcast gravado, obviamente, a gente não fez ao vivo como você pôde ver aí, mas espero que vocês tenham aproveitado isso e já vai lá no canal, continua aqui no canal e vai ver a apresentação que eu fiz do Toyota Yaris Cross Hybrid XAIX 2026. Reportagem completa, não tem test drive ainda, obviamente, mas até janeiro, fevereiro a gente vai saber como ele anda e o quanto ele bebe e como é que ele se sai dos nossos testes, do nosso cotidiano, tá certo? Beijo no coração, até a próxima. Agora vamos trabalhar, tem bastante carro para gravar aí. Obrigado, valeu.